Oi, eu só queria deixar aqui um recado rápido que esse vídeo ficou muito a desejar, então desculpa se tiver alguma falha e tal. Dito isso, pega essa mulher aí que você deixou cair e vamos embora. Primeiro episódio, Yuhu! O episódio começa com o Luizinho tirando a roupa do Donald e mandando eles a um terno, porque ele vai para uma entrevista de emprego e ele não pode usar a mesma roupa de sempre. Engraçado que ele taca a roupa do Donald dentro de uma máquina de lavar louça e pega fogo porque o Donald tentou tirar. A Nike toma um tapa na roupa. O Guinho tava fazendo um café da manhã do Donald, se preocupando muito com seu tio. Ele tenta passar o terno, mas ele acaba derrubando o Donald e o Donald fica pistola. Aí o Donald manda eles vestirem o colete salva-vida, mal o barco afundado nada, porque o barco é bem velho. Daí o Donald liga para a babá para saber onde ela tá, porque ela já estava muito atrasada. E ela estava aí, no meio do deserto, esperando a porra de um ônibus. Daí o Donald vê que ele tá muito atrasado e os sobrinhos começam a empurrar ele para fora do barco. Daí o Luizinho falou que eles conseguem sobreviver umas 2 horinhas e o Donald aceitou. Mas o barco liga na hora. O Donald pergunta onde tá o Zezinho e o Guinho responde quem é Zezinho. Com isso, o Donald descobre aonde o Zezinho tava. O Zezinho tava dentro da cabine ligando o barco para eles saírem de Patópolis para uma aventura e depois voltar. Mas o plano não dá certo. Com isso, os três brigam um pouquinho aí, mas eles se resolvem. O Donald fala que ele não pode levar os sobrinhos, então ele coloca no GPS para o caminho mais rápido para chegar na mansão MacPato. Daí o Luizinho dá uma brincadeira que o Pato Donald finalmente vai vender eles, mas ele falou que o Patinha estava devendo um favor para ele. Com isso, os meninos ficam eufóricos, lembrando das aventuras e histórias que eles ouviam, como que o Patinhas derrotou um colosso de pedra, o Patinhas descobriu o segredo do chupacabra, que só era um urso pelado, e que ele nadava em ouro. A cena corta com o Patinhas em uma reunião e dá pra ver que ele não tá com a cara boa. Daí corta com um carro correndo em alta velocidade e quase atropelando uma velhinha. E dá pra ver que o carro tá muito descontrolado. E a gente é apresentado o Capitão Boink, que é um ótimo piloto. Daí o Patinhas manda ele prestar atenção na estrada e continua lendo seu jornal. Então o Donald estava na portaria, pedindo para Patilda ou alguém abrir o portão antes que ele chegue. Mas já é tarde demais e o Patinhas desce do carro para tirar satisfação quem tá na frente. Daí o Donald chamou ele de tio Patinhas, deixando os meninos eufóricos, porque eles não sabiam que o Donald era sobrinho do tio Patinhas. Daí o Patinhas mandou ele tirar a lata velha do carro dele da frente do portão dele, que ele queria entrar. Mas o Donald falou que ele estava me devendo um favor e o Patinhas aceita. Então ele apresenta os meninos para ele. O Patinhas deixa os meninos lá de fora, mas a Patilda abre para eles. Com isso, eles ficam admirados com a sala de estar dele, que tinha uma espada de um negócio de guarda-chuva e diamante na maçã. Daí a Patilda chega com o lanche e manda o Patinhas interagir com seus sobrinhos. Daí os meninos começam a fazer muita pergunta pro tio Patinhas e chamou ele de velho uma hora. Com isso, deixando ele puto e prendendo eles dentro de um quartinho. Só com bolinhas de gude. Para se divertirem. Sim, bolinhas de gude. E o Patinhas é tão cara de pulmão de vaca que a Patilda falou que até ele contou as bolinhas. Daí o Guinho fala que agora eles têm 2 tios chatos. Mas o Zezinho tem um plano para escapar. Quando o Patinhas estava voltando para seus aposentos, ele se lembrou que ele realmente era um galã. Ele era um aventureiro e ele realmente estava ficando velho. Os meninos estavam tentando sair, tipo, quebrando a maçaneta, mas eles conseguem uma hora. Quando eles conseguem abrir, o Zezinho foi sequestrado por a porra de um chicote. Mano, quem tem a habilidade de sequestrar alguém com um chicote é muito foda. Daí os dois também foram puxados pelo chicote. Daí eles são colocados de cabeça para baixo e a garota pergunta de onde eles vieram e quem mandou eles.
Daí o Luizinho falou que ele foi mandado pelo tio Patinhas. Daí ela reconheceu que eles eram os sobrinhos. Então decidiu soltar eles. Daí ela se apresenta como Patrícia. E ela começa a fazer várias perguntas para eles, principalmente quem é o mais malvado. Daí eles respondem que é o Luizinho. O Guinho pergunta se ela conhece eles. E ela fala que sabe de tudo sobre a família do Patinhas. Que ela é tipo fissurada em descobrir tudo sobre ele. Daí a Patrícia fala que ela mora sozinha com a avó e com o Patinhas. Só que o Patinhas não liga muito pra ela e tal. E ela pergunta se eles podem ser amigos dela. E o Guinho aceita na condição que ela não vai matar eles três. Daí o Zezinho pergunta o que ela gosta de fazer no tempo livre e ela abre um duto de ventilação. Porque ela queria mostrar uma coisa pra eles e eles aceitam e seguem atrás. Daí quando a Patilda tava fazendo uma faxina, eles escutam um barulho no escritório do Patinhas e ela foi ver para ver o que era e ela só viu o Patinhas vestindo um traje de mergulho bem antigo. Ela pergunta se ele tava tipo trocando de roupa, tipo se fantasiando e tal, mas ele explica que no jornal fala que tem uma corrente marítima que ele teoriza que pode levar até Atlântida. A Patilda pergunta se ele só tá fazendo isso porque os meninos chamou ele de ultrapassado. Ele falou que eles são ultrapassados e manda ela anotar umas coisas e precisar de um piloto. Olha quem apareceu. Daí ela, com muita raiva, ela jogou a caneta no Patinhas, falando que ela não é a secretária dele. E o Patinhas pergunta se ela não estava interessada. Em cima, os meninos estavam passando e o Zezinho escuta a conversa deles. A Patilda fala que ele precisava passar mais tempo com os sobrinhos dele, que se passaram 7 anos que ele não viu. Mas o Patinha falou que família só traz confusão. O Zezinho não gostou muito do que ele falou e decidiu seguir. O Patinhas fala muito orgulhoso e muito arrogante que ele não precisa de ninguém, nem da família para atrapalhar ele. E ele não precisa de ajuda. E a Patrícia ficou com uma cara meio feia. Daí o Patinhas caiu por causa do traje pesado. E ele percebeu que ele realmente tá tipo ultrapassado e tava tipo já desistiu de ir pra Atlântida. Daí a Patrícia chega com os meninos em uma sala. E ela fala que o sonho dela é ser uma aventureira e comer um hambúrguer. Daí o Guinho fala que um dia eles compram um hambúrguer pra ela e ela achou fofo falando que eles realmente são melhores amigos dela. Daí ela leva eles para tipo um museu secreto, entre aspas. É um museu secreto e ela mostra muita coisa. O quadro do chupacabra que era um urso, a estátua do Patinhas, mas o Zezinho não tava gostando muito, achou meio chato. E essa estátua, a Patrícia falou que é um dragão chinês que não pode tocar no tambor 3 vezes porque o bicho desperta. E o Luizinho, que não é bom nem nada, ele já fica marcando o que pode ser dele futuramente. E ele quase tocou na manopla da Medusa, que transforma qualquer um em pedra. Daí o Zezinho fala que é tudo mentira e tal, por causa de uma foto com o Donald pendurado e tal. Daí a Patrícia fala que ele era um dos patos mais ousados que tinha ao lado do Patinhas. Daí o Zezinho falou que é mentira, que ele é só um tio chato e é isso. Daí a cena corta para o Donald, que ele tentou grampear os papelzinhos dele, mas só que ele começou a ficar muito puto porque não tava conseguindo. Daí eles começam a desacreditar e tal, falando que é Photoshop, que foi comprado em um leilão e tal. Daí aparece uma silhueta dentro de um coberto por alguma coisa. Daí o Zezinho não acreditou muito, falando que isso era um efeito de Halloween simples, mas só que não. Daí é revelado que é o Capitão Pino, o tormento do rio Sting. Daí eles começam a correr atrás dos pirraia. Daí o Zezinho começa a acreditar que isso realmente é real. Daí ele puxa uma espada para se proteger. Mas a espada é do próprio Capitão Pino,
porque a espada não vai parar de tentar atacar se ele matar o usuário. Mas o usuário tá morto. Com isso, a espada bate na panela do dragão. O Luizinho se senta em uma cela, que a cela se transforma em um cavalo sem cabeça, que é bem autoexplicativo. Mas o cavalo sem cabeça bate pela segunda vez na panela do dragão. Daí só falta mais uma batida para a maldição ser quebrada. Daí o Patinhas chega vendo tudo esse caos que estava acontecendo e ele pergunta por explicações. Com isso, eles são perseguidos pelo fantasma e o fantasma monta num cavalo sem cabeça. Daí o Patinhas fala que vai ser mais fácil de enfrentar porque só precisa focar em um alvo. Mas o Zezinho falou que é para ele voltar porque ele tá muito velho. Daí o Patinhas perguntou o que ele queria para ele ir embora de uma vez e o Capitão Pino fala que ele quer a cabeça do Patinhas. Daí o Patinhas estrala o pescoço e pergunta se ele aceita o chapéu dele. Daí o Patinhas joga o seu chapéu para atrapalhar a visão do Capitão Pino. Com isso ele dá uma rasteira, ele passa por baixo do cavalo e o Capitão Pino joga a espada, cortando a cabeça do Patinhas. Mas era só uma estátua. Com isso o Patinhas joga falando que ele pagou a promessa, deu a cabeça do Patinhas. O fantasma falou que ele deveria ter sido mais específico. O cavalo fica feliz porque ele só queria uma cabeça. Ele falou isso em código Morse. Daí o Patinhas coloca o chapéu e as crianças começaram a comemorar por causa da vitória dele. Daí o Patinhas dá um carão neles. Daí o Luizinho fala que eles só estão no museu secreto dele porque eles amam o Patinhas. Mas o Patinhas revela que isso só é uma garagem. Daí a Patrícia não estava acreditando muito porque tinha uma Mangueira do Destino e as revistas velhas. Ela entendeu agora que eles estavam dentro de uma garagem. Daí o Patinhas começa a brigar com eles porque eles desobedeceram a ordem dele. Mas eles falaram que é culpa do Patinhas porque ele só prendeu eles com balinha de gude. O Zezinho fala que o Patinhas tinha razão, que a família só traz problema. Com essas palavras, o Patinhas ficou muito puto e bate pela terceira vez na panela. Só que ele não sabia que tinham batido 2 vezes. Daí o dragão comedor de ouro desperta e começa a cheirar ouro, que é o banco do Patinhas. Daí o dragão já localiza onde estava o ouro e corre atrás. E o Patinhas mandou todo mundo ir para os quartos deles até ele voltar. Daí a Patrícia começa a andar e falou que ia comer um hambúrguer, fazendo uma metáfora que ia ajudar e tal, mas os sobrinhos pegaram de boa. O Zezinho pergunta como eles vão chegar no dragão já que ele tá voando. Daí o Capitão Boing chega falando que ele é piloto. Daí o Patinhas estava sofrendo para lutar contra o dragão e tal, e ele falou que o dragão precisa fazer melhor para derrubar o Patinhas. Daí o dragão ficou batendo nos prédios tentando derrubar ele. E o Patinhas ficou todo fodido. O Patinhas estava lutando para tentar parar o dragão, mas o dragão joga o Patinhas para longe, fazendo ele cair em queda livre. Mas no momento exato o avião aparece e os meninos conseguem salvar o Patinhas. Daí o Patinhas pergunta o que eles estavam fazendo ali e o Zezinho falou que não tem mais tempo, eles precisam arrumar um plano. E eles perguntam para a Patrícia como eles podem parar o dragão. Daí a Patrícia fala que já que é um bicho místico, eles precisam de uma coisa mística. E ela dá um exemplo como a manopla da Medusa, que o Zezinho tinha roubado. E ele tava na mão, que podia pedrificar qualquer coisa com um toque. Tipo, segurar, realmente. É perigoso essa porra. Daí o Zezinho pergunta como eles vão chegar lá embaixo, já que eles estão voando. Daí o Guinho fala que eles vão descer com uma mangueira. Daí o Guinho manda o Capitão Boing descer pro Patinhas, que tá amarrado, conseguir pedrificar o dragão. E ele consegue fazer isso. Com essa pedrificação, o dragão começa a se contorcer e joga o Patinhas pro alto. Daí o Zezinho deixa a mangueira cair sem querer, porque escorregou na mão dele. Mas o dragão já estava pedrificado, já estava derrotado. Quando o Patinhas estava em queda livre, ele fez o melhor que ele sabe fazer, que é nadar no seu próprio ouro.
E ele faz isso, tipo, parecendo água. Daí o Capitão Boing se distrai e deixa o avião cair, com criança dentro. Daí o Patinhas começa a dar carão neles, falando que tudo foi perigoso e tal, mas ele ri da situação e começa a elogiar sobre a inteligência e a coragem deles. Daí com isso ele decide ensinar a eles a se meter em encrenca do jeito certo. E ele decide levar eles para a próxima aventura do Patinhas, que é para Atlântida. E obviamente sem contar ao Donald. Com isso voltamos ao Donald, que ele estava preso na parede. E é revelado que ele foi contratado, que ele tinha o seu novo uniforme, e ele foi contratado pelo Pato McMoney. E o McMoney pergunta ao Donald se ele sabe alguma coisa sobre Atlântida. Então, esse foi o resumo. Muito obrigado por assistir. Se vocês querem a parte 2, comente aí embaixo. Bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima.